Uma coisa que eu recomendo você fazer é ir em um local chique. Hoje eu fui em um local chique, chique assim, um local que é um pouco caro de você pagar. E eu fui lá e levei um choque na minha realidade. E vi o que eu faço não é 100%. Não é 100% meu, mas eu tenho que multiplicar por 3, por 4, por 5 e fazer mais. Se eu querer chegar onde eu quero chegar, o que eu estou fazendo hoje, eu tenho que multiplicar por 3, por 4, por 5 e fazer mais. Se eu estudo 1 hora, eu tenho que estudar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se eu leio um livro, eu tenho que ler 4 livros. Porque a desigualdade hoje, no mundo que a gente vive, é gigantesca. Mas você não pode ficar se vitimizando. Você tem que correr atrás e mudar a sua realidade. Pessoas que não são vitimistas. Eu não quero jogar culpa nos outros. Eu não quero jogar culpa dentro da minha realidade. Mas eu tenho que correr atrás e mudar a minha realidade. Porque hoje, no momento que eu cheguei naquele local, eu fiquei besta, eu fiquei brejeiro da roça. Além de não saber comer com garfo e faca, isso é comum, normal. Eu sei, saber comer, sei, mas não naquele padrãozinho ali organizadinho. É, eu cheguei conversando alto, tanto que a menina que estava comigo, ela até me corrigiu. Tá, você está falando um pouco alto. Tá bom, eu me corrigi, porque eu não sou acostumado com isso. Isso é o padrão meu, é normal. E isso ser assim é normal. Só que você tem que se corrigir. Se você quer chegar em níveis maior, se você quer chegar em níveis, como é que a gente podemos dizer? Não é julgando, mas em padrões maiores de vida, você tem que se corrigir. E isso é falta de costume. Eu nunca frequentei aqueles locais. Eu nunca fui uma pessoa de ir em esses locais. Mas é normal. Eu não quero corrigir uma pessoa que já vive nisso. Uma pessoa que tem 40, 60, 50 anos. Mas eu tenho que me corrigir. E quando eu vejo que para mim chegar nesses lugares, para mim chegar nesses outros patamares que eu almejo chegar, eu preciso ralar muito. Tinha um cara lá que ele chegou com uma. Eu não sei se era uma BMW, eu sei, eu não entendo muito de carro, mas ele chegou com um carro tão bonito. Não era inveja. Nunca tive inveja de ninguém. Mas naquele momento eu vi que tudo que eu estou fazendo eu tenho que dobrar muito, muito, muito. Dobrar não, tem que ralar muito, eu tenho que correr muito atrás. E se eu não estudar, se eu não colocar aqui, ó, minha cara na internet, gravar para vocês, se eu não estudar o marketing digital, aprender a vender alguma coisa, montar alguma coisa, eu nunca vou chegar nisso. E sendo CLT, pior ainda. Assim, existe CLT aí que paga bem, né? Tudo certinho, por exemplo, uma PRF, um juiz, alguma coisa assim, um advogado. Aí sim, eu posso chegar lá. Mas eu tenho que ralar muito, eu tenho que estudar muito. E quando eu falo que eu quero ganhar dinheiro com a internet, quero trabalhar com a internet, o pouco que eu faço é pouco ainda, é pouco ainda. E vocês não estão ligados. Eu vou falar para vocês, vocês que me assistem pelo meu conteúdo, onde eu estou relatando tudo, até a minha liberdade financeira, eu falo para vocês, se vocês querem ganhar dinheiro com a internet, vocês querem viver com a internet, o que vocês estão fazendo é pouco ainda. É pouco, é pouco. Eu não quero julgar, falar bem assim, não, você tem que fazer isso, é isso, 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 isso. Não. Se você quer chegar num patamar de vida financeiro estável, você tem que ralar muito. Eu tenho que ralar muito. E quando eu falo sobre aquele local ali ter mudado a minha realidade, o meu pensamento, vocês não têm noção do quanto aquilo agregou para mim. Porque eu vi que eu preciso ler mais, eu preciso falar, saber dialogar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso focar mais nos meus projetos, eu tenho que deixar festas de lado, eu tenho que deixar roupas boas de lado e focar agora, saber investir o meu tempo, eu tenho que saber correr atrás do que eu quero almejar, do que eu quero alcançar, porque falar para vocês, muitas pessoas que chegaram no meu Instagram falaram bem assim, Tauan, você é um cara inteligente. Eu sou inteligente. E se eu sou considerado uma pessoa inteligente, imagina naquele cara lá, o tanto de, eu me senti burro. Assim, são pessoas, eu não sei como é que é a realidade delas,
Porque, tipo, quando eu chego em um local, eu observo muitas coisas. Eu observo como é que as pessoas estão falando, como é que as pessoas estão se vestindo. Eu observo muito. Porque para mim chegar um dia naquele patamar, naquele, podemos dizer, naquele padrão de vida, eu tenho que andar como elas andam, eu tenho que falar como elas falam, eu tenho que ser como elas são. Se elas são herdeiras ou se elas são empresárias, eu não sei. Mas para mim chegar naquele ambiente e me sentir confortável, eu não posso chegar de qualquer jeito. Isso é ética. Tawan, você tem que ser do jeito que você é. Não, você não tem que ser do jeito que você é. Você tem que seguir padrões. Essa é a nossa realidade. Independente de qualquer coisa, da sua cultura, da onde você veio, para onde você vai, qualquer lugar que você ir, você tem que saber se comportar. Você tem que saber se vestir. Eu não, se você vai se julgar, se não vai julgar, você tem que seguir padrões. E isso é o comum. Se você anda com quem fuma, com quem bebe, com quem faz a porra toda, é um problema seu. Então, é comum, é você ali, né? Agora, se você não, se você quer mudar de vida, você tem que andar com outras pessoas. Eu não quero que você julgue essas outras pessoas que fazem isso que você faz, que você não quer fazer, mas você evita mais andar com elas. O que eu tô fazendo ultimamente é isso. Já vai fazer quase um mês que eu parei de beber. Eu não fumo mais, eu já fumei no início do ano, eu fumava, eu parei de fumar, já vai fazer, já quase não, tem 8 meses que eu não trisquei um cigarro eletrônico na minha boca e vai fazer um mês agora que eu parei de beber. Então, quando eu quero chegar nos meus objetivos, quando eu penso e estou colocando em prática isso, a cobrança vem muito, muito alta, muito alta. Porque a minha realidade não é o que vocês veem aqui, né? Assim, minha realidade aqui, ó, ser humilhado no serviço, chega em casa aqui, tem aquela briga, aquela picuinha, eu não tenho aquela liberdade de poder, eu vou ir ali, eu fui num restaurante mesmo, aí fui, eu gastei um dinheiro, gastei, só que aquilo ali vai me fazer falta. Aquele dinheiro que eu gastei nesse local que eu fui, vai me fazer falta. Mas eu fui lá para me levar um choque de realidade. Porque quando você chega naquela zona de conforto, aonde eu cheguei numa zona assim, porque o meu serviço que eu tenho hoje é bom. É tanto que eu falo para vocês, só com o meu trabalho, eu conquistei meu lote, eu conquistei minha moto, eu conquistei um capital bom. Só que eu tenho um celular bom, eu tenho um computador bom. Só que eu, eu quero mais. Eu sei que eu consigo mais. Só que se eu continuar só nisso daqui, nessa zona de conforto, não querer mais, por exemplo, mesmo já tem uma semana que eu falo que eu vou acordar 5 horas da manhã para poder estudar, eu não estudo, eu não estou acordando nesse horário, eu sei que alguém está fazendo isso. E pelo fato dessa pessoa estar se esforçando mais, ela vai alcançar coisas maiores que eu. Isso é normal, isso é lei, é a lei. Aqui na selva de concreto, quem vence são os melhores. E essa é a realidade. Eu não sei como é que é a sua realidade, se você tá, eu tenho a realidade maravilhosa, eu não preciso disso. Então é problema seu. Mas quem não tem uma realidade boa, quem precisa ver os seus pais, ver alguma coisa assim, a gente tem que colocar alguma coisa maior da gente, da gente, Deus. A gente aqui na Terra, a gente tem que colocar alguém, você tem que proporcionar alguma vida melhor para essa pessoa. Porque quando você coloca essa outra pessoa em prioridade, você dá um melhor para ela, você para de pensar em si e você começa a ralar mesmo. Porque uma coisa que eu falo para vocês é que eu coloco minha mãe. Eu sempre coloco minha mãe no topo. Eu preciso dar uma vida melhor para ela. Então, quando eu me coloco, não, tem que dar uma vida melhor para mim, eu entro na zona de conforto, eu entro no acomodismo, eu viro um acomodado. E quando eu coloco ela lá, eu vejo a realidade dela e corro mais atrás. Mas, sinceramente, hoje foi um tapa na minha cara. Foi falar bem assim, ó, o que você tá fazendo ainda é pouco. Sinceramente. Esse vai ser até o tema do vídeo. O que você está fazendo ainda é pouco. Não tinha nem pensado, só pegar a câmera e comecei a gravar. Mas, sinceramente, essa é a realidade nossa.
e como é que ficou minha mente. Eu recomendo vocês que estão me assistindo, vai em um local chique para vocês verem como é que lá, como é que a convivência lá, como é que o tratamento é diferente. Vocês vão, eu não sei explicar, vocês têm que ir lá e ver como é que é. Uma coisa que eu fiz hoje foi isso. E eu vi, eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso correr mais atrás dos meus sonhos, e isso não é pouco. E se eu quero chegar na minha liberdade, eu sei que a longo prazo eu vou chegar, independente se eu vou gastar 10 anos, se eu vou gastar 20 anos, se eu vou gastar 30 anos, eu sei que eu vou chegar. Mas eu queria chegar isso mais perto, mais próximo, porque quanto mais eu me esforçar, mais reduz o tempo, porque a gente não tem tempo. Daqui 100 anos aqui, ó, vocês que estão me assistindo, vocês vão estar dentro de um caixão. Toda a sua família vai estar dentro de um caixão. Eu vou estar dentro de um caixão. E eu não sei nem se eu chego até isso, mas daqui até 100 anos ninguém vai estar aqui. E se eu quero deixar meu legado nessa vida, eu quero deixar meu legado. Quem foi Tauan e quem é Tauan? E devagarzinho eu estou construindo a minha história. E aqui, ó, vai ficar aqui, ó, nesse canal aqui registrado daqui a alguns anos, daqui sei lá até quantos anos vai estar tudo registrado aqui. E hoje esse é o conselho que eu dou para vocês e esse é o conselho que eu peguei para mim. Eu tenho que me esforçar mais. Tudo que eu estou fazendo hoje ainda é pouco. Então, foi mais uma conversa aqui, um diálogo com vocês e para vocês pegar essa visão, viu, rapaziada? Vai aparecer dois vídeos aqui, ó. Clica em um deles aí que vai te ajudar. E, como vocês sabem, eu não sou muito de pedir, deixe seu like, comenta aqui embaixo, se quiser compartilhar, compartilha. Meu nome é Tauan, bora pra cima, bora evoluir financeiramente, mentalmente e fisicamente. E espiritualmente também, né? Bora pra cima, dois vídeos na tela aí, ó. Clica em algum deles aí e bora crescer esse canal, bora aprender a evoluir.